Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. A luta do cristão, parte 1. A luta do cristão. Todo cristão tem uma luta, né? E é uma luta árdua. Todos acharam Efésios, capítulo 6, versículo 10. Então diz assim a palavra da graça de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então quer dizer que há uma luta, né? Paulo disse a nossa luta, quer dizer que todos nós temos uma luta. Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê compreensão sobre esta palavra. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e mais uma vez nós estamos aqui neste santo lugar, nesse santuário, onde nós podemos ouvir a Tua voz, aquela mesma voz que já ouvimos um dia, quando estávamos contigo no concílio eterno, quando éramos apenas espíritos angelicais, quando não havíamos ainda sido revestidos de pele, de carne, de ossos, de tendões. Aquela voz que trazia consolo, aquela voz que nos ensinava, esta mesma voz que nós temos ouvido aqui, a Tua voz, a voz do bom pastor, guiando as suas ovelhas para as águas tranquilas de descanso, para os pastos verdejantes. E nessa noite, meu Senhor, nós queremos subir um degrau a mais no conhecimento da Tua palavra. Nós queremos amadurecer um pouco mais no conhecimento da Tua verdade. Queremos edificar a nossa vida mais ainda sobre rocha, através do Teu conhecimento. Então fala ao nosso espírito, fala ao coração do Teu povo, fala aos Teus santos, aos Teus eleitos, aos Teus escolhidos. Usa-me, meu Senhor, como instrumento da Tua vontade, e dá-me capacidade para falar à Tua igreja, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, ela vem do Senhor. E que tudo que seja falado aqui nessa noite seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Você sabe que a grande maioria do povo de Deus, ele não sabe que tem uma luta diária, e esta luta é diária, esta luta, ela não cessa nunca. Esta é uma luta que você vai ter que lutar até o último dia da tua existência neste mundo, enquanto você estiver nesse corpo de carne. João, vê se tira o eco, está dando eco aqui em cima, viu? Então, a maioria do povo de Deus não sabe que tem que lutar uma luta diária contra um inimigo que é poderoso e que tenta a todo instante causar danos à nossa vida. A todo instante e a toda hora. A maioria dos crentes imaginam que a partir do momento que uma pessoa se converte a Jesus, que a única coisa que a pessoa vai precisar fazer na vida é vir à igreja, assistir um culto, é ler um pouquinho da Bíblia, é tirar alguns momentos, alguns minutos para fazer oração a Deus. Então as pessoas imaginam que cristianismo se resume única e exclusivamente a isto aqui. Elas imaginam que cristianismo se resume à obediência, né? Que as pessoas prestam a alguns ensinamentos, algumas regras, alguns dogmas que são de vez em quando ensinados. Outros imaginam
que tem que lutar contra o diabo, tem que lutar contra Satanás, tem que lutar contra os demônios, que os demônios estão por aí nos ares, que eles infestam os ares, que eles estão aí por toda parte, né? Você vê que há uma verdadeira loucura da chamada obra de Deus por causa dessa coisa chamada diabo e demônio. Por isso que você vê um monte de gente aí fazendo jejum para o diabo. Você já ouviu isso? Não, temos que jejuar para derrotar o demônio, para derrotar o capeta, né? Um monte de gente fazendo vigília todas as sextas-feiras para derrotar o diabo, subindo os montes para buscar poder no alto do monte para derrotar o diabo, fazendo corrente de libertação nessas seitas heréticas que existem aí aos montes para derrotar o diabo. Você vê aí culto de batalha espiritual. As pessoas fazem culto de batalha espiritual para batalhar contra o diabo, contra o demônio nos ares. Eu vou explicar isso ao longo da mensagem. Nós vamos tratar desse tema aqui hoje à noite, vamos tratar domingo de manhã, vamos tratar domingo à noite. Vou explicar tudo isso aqui. Mas o que eu quero neste primeiro momento, meu irmão e minha irmã em Cristo, é que você saiba que nós temos uma luta, está aqui escrito na palavra, e que esta luta é diária, e que você tem que estar preparado para ela. Você veja que nesta epístola aos Efésios, o apóstolo São Paulo, ele começa escrevendo a epístola, e ele começa a traçar um paralelo maravilhoso do que é ser um cristão, do que é ser na realidade um filho de Deus. No capítulo 1, Paulo fala da nossa escolha antes da fundação do mundo, está lá no versículo 4, ele fala da nossa predestinação, né? E Paulo diz quando é que nós nos tornamos cristãos e quando foi que os nossos pecados foram perdoados. Veja, por favor, no versículo 7. Ele disse, no qual, está falando de Jesus, nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quer dizer que, pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos o quê? Redimidos. Nós obtivemos a redenção. Pelo seu sangue derramado, nós obtivemos a remissão de pecados. Então, tudo isto aconteceu em nosso favor, em nosso benefício, no momento que Jesus foi sacrificado lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Amém? Pastor, e quando é que nós nos tornamos cristãos verdadeiramente? Quando é que isto ocorreu? Será que foi quando nós entramos pela primeira vez na igreja e atendemos o apelo de um pregador que pregou, e lá para as tantas ele disse, quem quer aceitar Jesus, levante a mão, ou quem quer aceitar Jesus, fique de pé, ou quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente do altar. Será que foi quando batizamos na água? Bom, vamos ver com Bíblia na mão, quando é que você se tornou cristão? Quando é que verdadeiramente um filho de Deus se torna cristão? Versículo 13. Ele disse, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Olha, é neste momento aqui que você se tornou um cristão. No dia que você ouviu, pela primeira vez, a palavra da verdade, o evangelho da tua salvação, e você creu, porque Deus te imputou o dom da fé. A fé é um dom de Deus, Paulo disse aos Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Então Deus imputou a fé para que você pudesse crer naquilo que você estava ouvindo. E naquele momento que você creu, Deus te selou, Deus te batizou, Deus te ungiu com o Santo Espírito da promessa. Agora veja que logo em seguida, Paulo diz que para que os crentes de Éfeso entendessem a verdade de Deus, para que eles pudessem compreender todos os privilégios da vida cristã, do que é ser um cristão, da nossa chamada, da nossa soberana vocação. Então ele diz o seguinte, versículo 15 em diante. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, quer dizer que Paulo já tinha ouvido que aqueles crentes de Éfeso, né, eles tinham uma fé tremenda no Senhor Jesus Cristo, e eles tinham um amor verdadeiro por todos os santos. Quem são esses todos os santos? Todos os irmãos, todos os crentes, né? Então ele disse, porque eu ouvi isso a respeito de vocês, versículo 16,
não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Quer dizer que Paulo orava, e todas as vezes que Paulo orava, Paulo mencionava os irmãos de Éfeso. Ele fazia menção daquela igreja, né? Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, se todo cristão tiver esse pleno conhecimento de Deus, se todo cristão se der conta da sua soberana vocação em Cristo Jesus, qual é a riqueza da sua glória, qual é a sua herança nos santos em Deus, olha, tudo vai se transformar na vida dele. Era isso que Paulo estava dizendo, e você percebe aqui, meus irmãos, que Paulo estava orando para uma igreja. Ele não estava fazendo menção de pessoas ímpias, de pessoas incrédulas. Quer dizer que é possível uma pessoa estar dentro da igreja, ter Bíblia debaixo do braço, ser um predestinado, ser um eleito, ter o seu nome escrito no livro da vida e não ter um pleno conhecimento de Deus. Isso aí que é uma tragédia, que é exatamente o drama que a igreja vive, tem vivido ao longo dos séculos e mais do que nunca nos dias atuais. Então Paulo disse, olha, mas eu oro a Deus para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para você ter um pleno conhecimento de Deus. A partir daqui, Paulo escreveu 3 capítulos dessa epístola, passando para a igreja esse ensinamento, passando para a igreja esse tipo de ensinamento. Você veja que no capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele diz que Deus nos deu vida, que nós estávamos vivendo segundo o príncipe da potestade do ar. Ele diz que nós andávamos no meio dos filhos da desobediência, né? Os filhos do diabo, que vivíamos naquela época segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas o que aconteceu quando nós estávamos nesse período, quando nós estávamos nessa situação de morte espiritual? O que ocorreu que hoje nós estamos aqui? O que ocorreu que hoje você é uma pessoa fiel a Deus, você frequenta a igreja, você é obediente à palavra? Veja, por favor, vamos ver no versículo 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pelo jejum sois salvos. É isso que está na Bíblia? O que está na Bíblia? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Diga para o teu irmão do lado, é pela graça, meu irmão. Diga pela graça, meu amado. Diga pela graça de Deus. Não é pelo jejum, não é pela oração do pai nem da mãe. É pela graça de Deus. Agora no versículo 6 ele diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer que nós estamos hoje aonde? Assentados nos lugares celestiais. O que são os lugares celestiais? A igreja. A igreja são os lugares celestiais. Lugares celestiais não é lá em cima nas alturas do céu, não. É aqui na igreja. É aqui na terra, é aqui neste mundo, viu? Então veja só. Depois disto, no capítulo 3, versículo 14, Paulo faz uma oração em favor deles e diz assim, versículo 14, capítulo 3, versículo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Agora, veja só, primeiro Paulo orou para que Deus lhes concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. E agora Paulo outra vez começa a orar pelos irmãos de Éfeso. Para que Paulo estava orando aqui agora? Veja o versículo 16, por favor. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, não é com jejum, é com poder. Que poder é este? Mediante o seu Espírito no homem interior. Quer dizer, ser fortalecido com poder no homem interior, no teu intelecto, sabe, no teu espírito, nas tuas emoções, no teu coração. Isto é o que, pastor? O conhecimento de Deus. É quando você tem os olhos do coração iluminados, para você enxergar a verdade divina. Então, quando você tem os olhos iluminados, você está sendo fortalecido com poder.
Está fortalecido com poder. Depois, no versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então Paulo orava para quê? Para que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Olha, eu oro por vocês, eu me ponho de joelhos, para que vocês sejam fortalecidos no homem interior, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Agora, depois de tudo isto, muito bem explanado, muito bem explicado, Paulo agora começa a fazer uma exortação àqueles irmãos de Éfeso. Veja, por favor, Efésios 4. Vê se melhora um pouquinho o som, João, porque está muito ruim. Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante. Então ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora Paulo está dizendo na verdade o seguinte, ele está dizendo, olha, nenhuma pessoa poderá viver a vida cristã enquanto ela não for cristã. Impossível. Você só pode viver a vida cristã se você se tornar cristão. Não pode ser inverter a ordem dos fatores. Você não pode viver a vida cristã enquanto você não souber o que é ser um cristão, enquanto você não tiver uma consciência absolutamente perfeita de qual é a tua posição em Cristo Jesus. Amém? Você tem que saber dessas coisas, João. O som está horrível, está totalmente abafado o som. Vê se dá um jeito aí, por favor. Vai ser, que coisa impressionante isso, né? Versículo 17, vamos continuar. Versículo 17. Estamos lendo Efésios, capítulo 4. Aí ele diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Depois no versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo está dizendo, olha, vocês agora são nascidos de novo, vocês agora têm o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso na vida de vocês, vocês agora não são mais como eram antigamente, quando vocês viviam no meio dos filhos do diabo, quando os filhos do diabo continuam lá, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de inimizade contra Deus. Todavia, Paulo está dizendo, com vocês a coisa mudou radicalmente. Deus mudou a vossa vida por inteiro. É isso que Paulo está dizendo. Então ele estava ensinando que o cristão, na realidade, meus irmãos, ele tem que demonstrar no seu viver diário, nas suas atitudes, nas mínimas coisas do dia a dia da vida, que realmente ele nasceu de novo, que realmente ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você está compreendendo isso? É isso que ele está ensinando aqui. E isto é uma verdade. O cristão, o filho de Deus, ele tem que demonstrar isto no seu viver diário. Amém? No capítulo 5, cadê o Rafael? Rafael, vê se ajeita o som para mim, para o papai. Vem aqui, meu filho. Vê se melhora ali para mim. Efésios capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que coisa, hein? Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Quem é filho amado de Deus, diga amém. Então, quem é filho amado de Deus não pode se comportar, meus irmãos, como os filhos do diabo se comportam. Se você é um filho amado de Deus, se você é uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, olha, você tem que demonstrar isso constantemente no teu procedimento diário, como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe. Você tem que demonstrar isto no teu local de trabalho, você tem que demonstrar isso com os teus vizinhos, você tem que demonstrar isso no trato com os teus irmãos da igreja, no teu relacionamento com o pastor da igreja. Você tem que demonstrar isso aqui. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Agora olha o versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora
sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Quer dizer, outrora, vocês estavam mortos em delitos e pecados, outrora, vocês viviam segundo o príncipe da potestade do ar, vocês andavam no meio dos filhos do diabo, vocês viviam segundo a inclinação da vossa carne, segundo os vossos pensamentos, mas agora, depois que o Senhor vos chamou, depois que o Senhor vos deu o Espírito, sois luz no Senhor. Então diga para o teu irmão do lado, sois luz no Senhor, meu irmão. É porque está abafado, Rafael, totalmente abafado. Diga, sois luz no Senhor, sois luz no Senhor. Diga, você não é mais treva, você agora é luz em Jesus. Luz em Jesus. Bom, versículo 17. Versículo 17, Efésios 5:17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha, tu tens que procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Não é procurar compreender qual é a vontade do pastor da igreja. Não é procurar compreender qual é a vontade da convenção, qual é a vontade do concílio, qual é a vontade do irmão que está do teu lado. Não! Qual é a vontade do Senhor? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha, você sabe que normalmente, quando a Bíblia se refere a vinho, ela está se referindo à doutrina. Você lembra lá em Apocalipse, a grande meretriz? Que tinha na sua mão um cálice cheio do vinho da abominação, né? E foi com esse vinho que se embebedaram os povos da terra. Então, o vinho é doutrina. Então, no caso aqui, Paulo está se referindo aqui doutrina, às doutrinas humanas, às doutrinas dos homens, aos costumes, às tradições mentirosas, aos ensinos de demônios. Ele está dizendo, não se embriaguem com essas coisas, porque realmente essas coisas embriagam as pessoas. Mas em vez de vocês se embriagarem com vinho, enchei-vos do Espírito. O que é uma pessoa cheia do Espírito? O que significa ser cheio do Espírito? Significa ser dirigida pelo Espírito Santo. É aquela pessoa, como ela é uma pessoa completamente dependente de Deus, ela consegue discernir as coisas do Espírito espiritualmente. Se você se deixar embriagar pelo vinho, por doutrinas de homens, por heresias, pelo falso evangelho, as coisas horríveis que nós vemos hoje aí dentro da igreja, olha, você vive nesse mundo como um fanático religioso. Mas se você é dirigido pelo Espírito, você vive nesse mundo como cristão. Você vive como cristão. Porque, meu irmão amado, olha, uma pessoa, ela só pode viver uma vida agradável a Deus se ela for uma pessoa cheia do Espírito, dirigida pelo Espírito Santo. Coisa que a maioria do povo de Deus não é. Veja, eu não estou dizendo que não tem o Espírito Santo. Você ter o Espírito Santo é uma coisa, você ser cheio do Espírito, dirigido pelo Espírito, é outra completamente diferente. Você sabe que o Espírito Santo só é concedido uma vez e para sempre. Mas várias vezes você lê lá em Atos dos Apóstolos, e fulano cheio do Espírito Santo. Aí passava, chegava noutra oportunidade, e fulano cheio do Espírito Santo de novo. Ó, cheio do Espírito Santo. Quer dizer, dirigido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Está compreendendo? Então a grande maioria do povo de Deus não tem sido dirigido pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui, se vocês são cheios do Espírito Santo, quando vocês se reunirem na igreja, haverá louvores e adoração a Deus. Aleluia. Olha, vai haver louvores, vai haver adoração a Deus. Vocês vão se saudar uns aos outros com cânticos, com hinos, com palavras espirituais. Vai ser tudo uma coisa maravilhosa. E o que mais, pastor? Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha, tudo isto aqui, meu irmão, é uma descrição maravilhosa da igreja cristã. E você percebe, quando você lê essas instruções de Paulo, o contraste que há com o que nós vimos acontecer dentro das igrejas, né, no mundo inteiro, nos dias de hoje. Que contraste violento. Por isso que eu tenho dito aqui repetidas vezes, irmãos, igreja não é lugar de fofocas.
Igreja não é lugar de intrigas. Igreja não é lugar de um ficar falando da vida do outro. Igreja não é lugar de contendas. Igreja não é lugar da pessoa vir para querer encontrar falha em fulano, encontrar falha em Beltrano, olhar a roupa que fulano está vestido, qual o sapato que o outro está usando, olhar qual é a roupa do pastor, encontrar falha no pastor. Igreja não é para isto. Igreja são caminhos de paz. Igreja são caminhos de paz. Igreja é um lugar santo, é um lugar sagrado. Então ele disse, olha, se vocês são cheios do Espírito, vocês têm que estar falando entre vocês com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Pastor Carlos Magno, o que significa, pastor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo? Bom, o apóstolo Paulo explica isto em 3 aspectos. Ele mesmo explica na Bíblia. Em primeiro lugar, essa sujeição, Paulo mostra, tem que existir no relacionamento entre marido e mulher. Veja, por favor, o versículo 22. Ele disse assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Depois no versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, só pode viver esse tipo de sujeição no casamento a pessoa que é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que é guiada, uma pessoa que é verdadeiramente dirigida pelo Espírito de Deus. Uma mulher casada só pode se sujeitar ao marido, só pode ser submissa ao marido, se esta mulher verdadeiramente é dirigida pelo Espírito de Deus. Se ela é dirigida pela sua carne, pelo seu egoísmo, né? Pelas suas vontades, pelos seus caprichos, nunca ela vai conseguir viver isso aqui. Um marido só pode amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele for um marido dirigido pelo Espírito Santo. Se a vida daquele homem está verdadeiramente sendo controlada, sendo guiada, sendo dirigida, sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Quando há isto, então há uma sujeição mútua. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando não há isto, o que acontece aí? O pau quebra. É ou não é? Coisas horríveis, meus irmãos. Briga, confusões, intrigas, né? Olha, o casamento se esborou, é uma tragédia, né? Segundo lugar, ele enfatiza essa sujeição entre filhos e pais. Outra coisa importante, viu? Efésios capítulo 6, versículo 1 em diante. Ele disse, filhos, atenção os filhos dessa igreja, atenção você que é filho, viu? E quando a Bíblia fala de filhos, não está falando só a turma que vai até a faixa dos 17 anos, 18 anos, não. Você é filho até 100 anos de idade. Você pode ter 100 anos, se teu pai está vivo, você é filho, rapaz. Porque tem gente que diz, não, filho é só até 18. Depois de 18, estou livre, não tem mais pai, não tem mais nada. Eu mando na minha vida, não preciso mais sujeitar meu pai. Oh, não é bem assim a história. Então ele diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha, esta coisa de honrar pai e mãe é tão importante, meu irmão, que ela pode dar a você ou não longevidade. Quer dizer que uma pessoa pode ter vida curta se ela é filho de Deus e não honrar pai e mãe, né? Então, olha só, versículo 4: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quer dizer, olha só, um filho cristão, meu irmão, ele tem que ser obediente aos pais. Não pode ser um filho não pode ser um filho respondão, como normalmente se vê aí fora, né? Hoje, nos dias atuais, parece até que os filhos é que mandam nos pais. Hoje a gente vê coisas aí fora de deixar os cabelos em pé. Filho que bate no pai, pai quer abrir a boca para dar um conselho, orientação, o filho vem de lá com 4 pedras na mão. Olha, nós vemos casos aí terríveis. Então não pode um filho cristão ter com os seus pais as mesmas atitudes, o mesmo tipo de comportamento dos filhos ímpios.
Agora, os pais, por sua vez, meus irmãos, eles têm que ser compreensivos, eles têm que ser pacientes, eles têm que ser pessoas tolerantes. E somente uma pessoa cheia do Espírito Santo pode equilibrar essas coisas. Pode dosar isso aqui. Porque isso aqui é uma coisa que tem que ser dosada, né? Compreensão, paciência e tolerância. Não provoquei vossos filhos a ira. Um pai que provoca a ira nos filhos, ele perde o amor dos filhos. Quando é que, por vezes, um pai provoca os filhos a ira, pastor? Por exemplo, os pais que agem de violência com os filhos. Tem pai que age com uma violência, meu irmão, que é uma coisa estarrecedora. Você está provocando teu filho a ira. Teu filho, ao invés de obedecer a você por um temor de pai, ele vai obedecer por medo. E contando os dias que ele possa endurecer um pouquinho o pescoço e dizer, perna pra que te quero, velho. Oh, sai fora, rapaz. Ou viver no mundo. E vai pro mundo, vai beber, vai se drogar. Amém? Marquei ali com a turma do colégio aqui na esquina. Tem uma quadrazinha aqui no colégio. Vamos bater um futebol? Não. Por quê? Porque não. Não porque não. Todo não tem que ter uma razão que respalde o não. Senão é abuso de autoridade. E tem pais que abusam demais da autoridade. Estão provocando os filhos a ira. Amém? Terceiro lugar. Paulo agora enfatiza essa sujeição. Né? Sujeitai-vos uns aos outros, o temor de Cristo. Entre servos e senhores. Veja, por favor, versículo 5 e 6. Ele diz, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Quer dizer que um servo, ele tem que obedecer ao seu Senhor, segundo a carne, né? Com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como se estivesse obedecendo ao próprio Cristo. Olha, isso vale para todas as áreas da vida, meu irmão. Isso é na igreja em relação ao pastor, né? Você é servo, eu sou o teu senhor segundo a carne. Sou eu que tenho responsabilidade, autoridade sobre você, dada por Deus. Isso serve no teu local de trabalho. Tu tem que servir aquela pessoa que tem uma autoridade sobre você, o teu chefe, o teu gerente, com temor e tremor. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, não segundo a vista para agradar homens. O que acontece às vezes na igreja? Você sabe o que acontece às vezes na igreja? Eu estava ontem falando numa reunião, eu estava dizendo para eles, olha, a pessoa que menos tem condições de ver erro na igreja é o pastor. Por incrível que pareça. De qualquer outra pessoa pode enxergar erro, falhas e contar para o pastor. Porque o pastor é o que menos pode ver erro. Por quê? Porque quando o pastor está na igreja, aí a turma está na igreja, né? Pessoal, diácono, ministro, funcionário, professor de escolinha, músico, todo mundo na igreja, né? Aí lá vem o carro do pastor. Ops! Pastor Carlos chegou, aí pronto. Pastor Carlos chegou, meu irmão. Todo mundo muda o comportamento. Quer dizer, todo mundo, vírgula, né? Uma força de expressão, né? Aquelas pessoas que às vezes mudam mesmo, servem segundo a vista, como para agradar homens. Às vezes o sujeito está fazendo a maior bagunça em cima do altar da igreja. Ai, e o rock, não sei o quê. Chegou o pastor. Pastor, bota o hino aí, ó. Espírito Santo, tu és maravilhoso. É verdade. É verdade mesmo, meu irmão. A pessoa vai falar com o pastor, parece um anjinho, só falta as asas para sair voando. Sabe, todo comportado, né? Todo, as palavras mansas, bem educado. E às vezes quando está nas costas do pastor, olha, maltrata um, maltrata outro, grita, xinga. É uma tragédia. Quando o pastor está presente, opa, rapaz, uma folha aqui no chão, vamos lá, limpa, joga no lixo. Cadê a vassoura para dar uma varrida aqui? Quando o pastor das costas, aqui, não quero lá saber disso, rapaz. Está pensando que eu sou empregado, eu não sou faxineiro, eu não tenho nada a ver com a igreja. Né? O que ele está dizendo aqui? Olha lá, vamos ler de novo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então você tem que fazer a coisa de coração, né?
como se você estivesse servindo ao próprio Deus. Esta é a vontade de Deus para você. Amém? Mas depois no versículo 9, ele diz: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então o que Paulo está dizendo aqui? Dizendo, olha, tem que haver uma sujeição mútua. Sujeitai-vos mutuamente no Senhor, no temor de Cristo. Então, depois de toda essa explanação sobre a vida cristã, então o apóstolo Paulo agora, ele faz um alerta final, que é exatamente o texto que nós abrimos a mensagem de hoje. Olha aí, versículo 10. Vocês estão ouvindo bem aí? Tá? Lá atrás. Então melhora só o altar. Senão eu tenho que gritar. Aí não tem corda vocal que aguente isso, né? Sempre esse problema de som aqui na igreja. Que coisa impressionante. Essa cruz que eu tenho que carregar, parece, né? Bom, vamos ver um dia que eu tenho que deixar essa cruz um pouquinho de lado. Versículo 10. Efésios 6:10, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, olha a luta aí, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o que Paulo está dizendo aqui? Agora nós estamos entrando no âmago da mensagem. Agora nós estamos abordando o X da questão. Na verdade, Paulo está dizendo, olha, eu quero lembrá-los, meus irmãos, que apesar de todas as coisas maravilhosas que eu acabei de revelar para vocês, e vocês são escolhidos de Deus desde antes da fundação do mundo, que Deus os predestinou em amor, que apesar de você ter recebido o Espírito Santo na tua vida, apesar de Deus ter te dado vida, apesar de você ser uma pessoa hoje cheia da plenitude de Deus, apesar de você ter uma vida nova, de você ter renascido da semente incorruptível, Paulo está dizendo, vocês têm que estar conscientes de que vocês têm que viver a vida cristã no mundo onde há um adversário tremendo, onde existem inimigos poderosos que trabalham as 24 horas do dia para evitar que vocês vivam da maneira que agrada a Deus. Paulo está dizendo, olha, não é só ouvir o que eu falei e dizer, oh, glória a Deus, agora eu vou à igreja, agora eu vou orar, agora eu vou louvar, agora eu vou pegar a Bíblia, meia hora por dia eu vou ler e está tudo certo. Ele disse, não. Na verdade ele está dizendo, olha, daqui por diante, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quando é que eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder? Quando eu tenho o pleno conhecimento de Deus. Este conhecimento aqui não é um conhecimento intelectual. Não é a pessoa aprender toda a Bíblia, decorar os versículos na cabeça, conhecer todo o pacto da graça de Deus, fazer um seminário, dizer, oh, eu conheço tudo da Bíblia agora. Não. Este conhecimento aqui é um conhecimento experimental. É aquela pessoa que diz assim, eu conheço isto. Por quê? Porque eu tenho experiência no assunto. Você está compreendendo? Não é porque ela ouviu alguém falar sobre aquilo. É porque ela tem um conhecimento prático. Então você tem que ter um conhecimento prático da palavra de Deus. Ouvir a palavra e praticar a palavra. Então a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, irmãos, esta força do seu poder não está no grito.
esta força do seu poder não está no jejum. Esta força do seu poder não está numa pessoa que sobe os montes toda sexta-feira. Não está nos joelhos esfolados no chão. Na verdade, esta força do seu poder, ela está naquilo que eu sei a respeito de Deus, na minha vida prática. À medida que eu conheço a palavra e eu pratico a palavra, eu estou me fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Um cristão, ele só está fortalecido no Senhor e na força do seu poder quando ele tem um conhecimento prático, um conhecimento experimental da palavra de Deus. Porque de que adianta conhecer tudo e na hora de praticar é uma tragédia? O que adianta o sujeito fazer um curso sobre motor, aí aprende tudo ali na teoria e quando chega na prática ele se perde todo, não sabe mexer em nada? É uma tragédia, não é verdade? Por isso quando a pessoa faz uma faculdade, por exemplo, faz medicina, acabou o curso, antes de acabar o curso vai fazer o quê? Estágio. Ela vai ter um conhecimento prático do que ela aprendeu. Ela vai colocar em prática aquilo que ela aprendeu lá nas salas de aula, no quadro negro, o professor explicando tudo. Agora você vai na prática. Aí ela vai para os hospitais, ela vai ver o sujeito lá abrindo outro, fazendo uma cirurgia. Aí ela, bom, isso aí eu conheço, eu tenho conhecimento. É ter conhecimento de causa. Amém? Amém? Versículo 11, vamos continuar. Versículo 11 ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, não é vestir apenas uma ou duas partes da armadura de Deus. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura. Eu tenho que vestir toda a armadura por inteira. Viu? É você se revestir de toda a armadura de Deus. É você praticar a palavra em todos os aspectos da palavra. Não é praticar apenas aquilo que lhe é conveniente. Não é praticar apenas aquilo que lhe agrada. Não é você praticar, por exemplo, tem gente que gosta de praticar a palavra. Oh, vamos louvar ao Senhor. Glória, gosta de louvar a Deus. Mas não gosta de praticar quando a palavra diz: amai os vossos inimigos. Ah, amar o inimigo? Ah, não, pelo amor de Deus. Aí Deus está exigindo demais de mim. Não, comigo é coisa diferente. Inimigo comigo, eu pego um tijolo e abro a cabeça dele. Não. Essa pessoa não está se revestindo de toda a armadura de Deus. Tem que se revestir de toda. É praticar a palavra em todos os sentidos. Agora, para que isso, pastor? Olha aqui. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, o que significa essas ciladas do diabo? Será que são os demônios nos ares? Será que serão os demônios querendo entrar no nosso corpo, querendo voltar com mais 7? Será que são os demônios querendo entrar no teu filho, querendo entrar no teu marido, querendo destruir o teu casamento, querendo penetrar na tua empresa, fazer a tua empresa ir à falência? Não, 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 não. Essas ciladas do diabo, meus irmãos, são situações que às vezes acontecem no dia a dia da vida, que podem prejudicar você terrivelmente, se você não estiver revestido de toda a armadura de Deus. Não é demônio não, são situações. Por exemplo, as falsas doutrinas, é uma cilada do diabo. Se você não estiver atento, se você não for um conhecedor profundo da palavra, na prática, você engole com a maior facilidade do mundo uma falsa doutrina. O que Paulo disse a Timóteo? Veja lá, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele disse assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que leva uma pessoa a apostatar da fé? O que leva uma pessoa a se desviar da fé, se desviar da verdade, deixar de direcionar a sua fé para a palavra de Deus e direcionar para coisas, para objetos, para ensinos diabólicos? O que leva? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Quer dizer que falsas doutrinas
é uma cilada diabólica. Se uma pessoa não tiver revestida de toda a armadura de Deus, pode acontecer de, sem que ela se aperceba, ela está obedecendo a espíritos enganadores que trazem para aquela pessoa ensinos de demônios. Amém? Veja o Salmo 1. Vamos ao livro de Salmos. Salmo 1, versículo 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer que maus conselhos, pode ser não, são ciladas do diabo. Às vezes você deixa de se aconselhar com o pastor da igreja e vai se aconselhar com o ímpio lá fora. Vai se aconselhar com o teu chefe, que é espírita, que é idólatra, né? Que é um alcoólatra. Não, mas é o meu chefe, ele tem muita experiência de vida, é um muito vivido. Eu estou com uma situação aqui, eu vou me aconselhar com ele. E a Bíblia diz: não ande no conselho dos ímpios. Ande no conselho dos homens de Deus. A senhora veio falar comigo no gabinete pastoral. Ela estava com um problema no casamento. O marido dela estava com amante. Ela estava num desespero, porque o marido estava com amante, ela já tinha certeza, já tinha provas. E ela desesperada, aí foi fazer análise, né? Foi fazer essas coisas que se fazem. Foi fazer uma análise com o psicoterapeuta lá. Aí começou a conversar, contar o problema. Aí disse que lá para a terceira, quarta sessão, o homem disse assim: deixa eu lhe dar um conselho, minha senhora. Veja só. A senhora quer salvar seu casamento? Elas quero. Quer mesmo? Elas quero. Faça o mesmo que seu marido está fazendo. Você vê o que é conselho dos ímpios? Aí fecha os olhos, ele não está fazendo, faça também. Arranja um amante, minha irmã. O cara disse para ela. E vá viver a vida, ele faz de um lado, você faz do outro. E aí a vida vai ficar boa e o casamento está salvo. Você viu o que é andar no conselho dos ímpios? Isto é uma cilada do diabo. Cilada do diabo. Se a pessoa não tiver revestida de toda a armadura de Deus, pode acontecer de dar ouvido a um conselho desse, ou não pode? Pode ou não pode? A pessoa diz, sabe que é mesmo, sabe que ele tem razão, já está com raiva, já está ali sem saída. Pronto, é isso mesmo, vou fazer a mesma coisa. E lá se vai a destruição. Em Provérbios, abra no livro de Provérbios, o sábio Salomão, no capítulo 4 de Provérbios, versículo 14, ele diz assim: não entres na veia dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Olha só, entrar na vereda dos perversos é cilada do diabo. Mas não entre por essa vereda, não entre por esse caminho. Porque isso é uma cilada diabólica. Depois no capítulo 24 de Provérbios, adiante um pouco à frente, Provérbios 24, versículo 21 e 22, ele diz: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Quer dizer que uma pessoa que se associa a pessoas que criam volta, que fazem rebelião, ela está caindo em quê? Na cilada do diabo. Uma pessoa que está toda revestida, né, de toda a armadura de Deus, que tem um conhecimento prático da palavra, que vive a palavra, se de repente ela vê uma pessoa querendo criar uma rebelião, ela diz: opa, isso aí não é de Deus. Isso aí não tem nada a ver com Deus, Deus não faz isso, o Espírito Santo não faz isso, deixa eu pular fora, deixa eu sair dessa história aqui. Uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que não vive a palavra, que ouve, mas não pratica, de repente ela se deixa seduzir, e quando abre os olhos, está envolvida na cilada, caiu na cilada do diabo. Vem consequências terríveis sobre a vida daquela pessoa. Estou mostrando para você o que são essas ciladas, viu? Veja o que Paulo disse aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 em diante. Paulo disse assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto,
não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Paulo já havia escrito uma vez para essa igreja, havia dito, olha, não se associe com os impuros, mas eles não entenderam. Eles pensaram que não se associar com os impuros era a pessoa não cumprimentar uma pessoa lá de fora, uma pessoa ímpia, uma pessoa... Aí Paulo disse, não, vocês entenderam tudo errado. Eu não estou me referindo aos impuros deste mundo, nem aos avarentos lá de fora, nem aos roubadores, aos idólatras, porque nesse caso vocês iam ter que sair do mundo. Porque você estuda, você está no meio de pessoas incrédulas, de pessoas impuras, de pessoas roubadoras, de pessoas que praticam toda sorte de males. Você está convivendo com pessoas que estão mortas em delitos e pecados. Você trabalha, você está cercado de pessoas dessa estirpe aqui. Em todos os lugares você está dentro do ônibus, você está cercado delas. Todos os lugares. Paulo disse, não, se vocês entenderem que é no mundo lá fora, vocês teriam que sair do mundo. Aí agora ele vai explicar. Ele disse, mas agora vos escrevo, escreveu outra vez, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Quer dizer que Paulo está dizendo, eu estou me referindo àqueles que estão dentro da igreja. Quando eu disse para você não se associar com os impuros, Paulo disse, eu estou me referindo a alguém que dizendo-se irmão, alguém que se dizendo crente em Jesus, alguém que se dizendo predestinado, eleito de Deus, foi impuro, foi uma pessoa avarenta, foi uma pessoa idólatra, foi uma pessoa maldizente, fofoqueira, fala de um, fala de outro, foi um beberrão, foi um roubador, foi um desonesto. Paulo disse, com esse... nem ainda com mais, não tenha nem relações de amizade, nem relações sociais. Não, eu não me meto com ele não, mas a gente senta ali para almoçar junto, fazer um lanche ali na esquina. Mas não, nem com ele com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, os lá do mundo, os incrédulos? Não julgai vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O que você entendeu até agora de todos esses exemplos que eu dei aqui? Das ciladas do diabo. Que são pessoas que fazem ciladas. Para estar em poder de resistir às ciladas do diabo. São pessoas que fazem ciladas. Não são demônios nos ares. Olha o que João disse. 1 de João, lá caminhando para Apocalipse. 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Olha o que João diz aqui. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Você veja, espíritos que não procedem de Deus, mas que estão revestidos de carne. Estão com o mesmo corpo, igualzinho a mim, igualzinho a você. João chama esses espíritos que não procedem de Deus de falsos profetas. Um pouquinho abaixo ele chama de anticristo. O apóstolo São Paulo chamou de homem da iniquidade. Ele disse filho da perdição. Ele disse, eles provocam divisões e escândalo. Ele disse, o Deus deles é o ventre. Paulo diz, eles são inimigos da cruz de Cristo. Ainda há pouco nós vimos aos Coríntios, se dizendo irmão, se dizem crente, mas não são crentes. São dissimuladores, são lobos vestidos de ovelha. Pedro chama esses espíritos que não procedem de Deus de falsos mestres. Pedro diz, homens insaciáveis no pecado, filhos malditos. Judas, na sua epístola, ele diz, são homens ímpios, que fazem libertinagem com a graça de Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Jesus chamou esses espíritos que não procedem de Deus de joio. Jesus chamou de a planta que o Pai não plantou. Jesus chamou de cabritos. Jesus chamou de filhos do diabo. Jesus disse, são lobos disfarçados de ovelhas. Quer dizer, são pessoas, espíritos revestidos de carne, espíritos que não procedem de Deus, procedem do diabo, e que fazem ciladas contra os filhos de Deus. Agora no versículo 12 de Efésios, vamos voltar para Efésios 6.
Efésios 6, versículo 12. Ele disse assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja, em primeiro lugar, nós temos uma luta. Isso aqui está claro. Esta luta é diária. Você tem que lutar esta luta até o último dia da tua vida, até o último dia da tua existência nesse corpo de carne aqui. Agora ele diz, a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra a pessoa. Às vezes, mas como é que faz isso com aquela pessoa? Não é contra aquela pessoa, é contra o espírito que está revestido por aquele corpo de sangue e de carne. É que as pessoas só sabem enxergar o sangue e carne. Elas não têm uma visão espiritual da coisa. Você está compreendendo? Você está entendendo isto? Não é contra o sangue nem contra a carne. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. Pastor, o que são principados e potestades? O que é um principado? Né? Irmãos, são organizações. São também, pode ser também um território, pode ser também um estado, pode ser também uma área qualquer, onde existe um soberano, onde existe uma potestade, um poder diabólico. Nesse caso aqui, diabólico. Quem acompanha a corrida de Fórmula 1, tem um grande prêmio que é no Principado de Mônaco. O que era o Principado de Mônaco? Aquela área lá. É um principado, aquela área de terra lá imensa. Onde existe um príncipe que tem um poder sobre aquilo ali, que reina sobre aquilo ali. Você está compreendendo? Então o que é uma potestade, pastor? É alguém que tem um poder, tanto pode ser divino como pode ser diabólico. Nesse caso aqui, um poder diabólico. Então, principados e potestades são organizações, meus irmãos, compostas pelos filhos do diabo, aonde existe um grande poder diabólico para combater o povo de Deus com ciladas, criando ciladas para prejudicar a vida espiritual dos eleitos de Deus. Pastor Carlos Magno, você pode dizer assim, o irmão tem absoluta certeza, pastor, que isto aqui não são demônios nos ares? Não são espíritos malignos, pastor, querendo entrar nos crentes, querendo voltar com mais certo. Não são não. Aqueles principados e potestades que eram demônios nos ares, irmãos, aqueles Jesus derrotou na cruz do Calvário. Aqueles Jesus derrotou. É para dar um aleluia mesmo. Pastor, mas isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Colossenses 2,15. Vamos começar a ver por Colossenses 2,15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quer dizer, aqueles principados e potestades, que eram demônio nos ares, entrava, saía, endemoniado gadareno, né? E tantos casos que a Bíblia mostra. Aqueles ali, Jesus derrotou na cruz. Ali acabou a farra. Olha Hebreus 2,14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, estes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quer dizer que um dia Deus se fez carne, Deus assumiu um corpo, Deus passou pelo mesmo processo que nós, os filhos dele, passamos. Nós somos pessoas espirituais, seres espirituais. Um dia o nosso espírito foi revestido de carne no ventre da nossa mãe. Um dia Deus também se fez carne no ventre de Maria. Para que Deus assumiu um corpo? Para que através da sua morte, Deus morre? Não. A morte do corpo. Através do sacrifício, através do sangue derramado no Calvário, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu pergunto, destruiu ou vai destruir? Destruiu, está aqui na Bíblia. Então destruiu, né? Lucas capítulo 11. Mateus, Marco, Lucas. Lucas 11, versículo 21. Lucas 11, 21. Diz assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele,
vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quer dizer que havia um valente, bem armado, guardava em segurança todos os seus bens. Quem eram os bens dele? Os filhos dele e os filhos de Deus que passaram a ficar no domínio dele, por causa do pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Né? Estabeleceu-se no mundo inteiro o quê? O império das trevas. Ele diz, mas veio um mais valente. Quem é esse mais valente que veio? Jesus. O que ele fez? Venceu aquele valente, tirou-lhe a armadura em que ele confiava e lhe dividiu os despojos. Disse, manda os meus filhos para cá e fica com os teus para lá, rapaz. Agora o que é meu você me dá para cá. Paulo disse em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas. Então, principados e potestades, como espírito nos ares, Jesus já venceu, Jesus já derrotou na cruz do Calvário. Então, na realidade, o que existe hoje são o quê? Demônios que assumiram uma forma humana, que foram revestidos de carne, por uma vontade soberana de Deus. Deus teve o direito e tem de fazer vasos para honra, vasos para desonra, e que aprove a Deus que assumisse um corpo igualzinho ao meu, igualzinho ao seu. Então você vê, como eles não podem mais entrar na vida de um filho de Deus, como eles não podem mais entrar no teu corpo, no teu espírito, então eles lutam contra o povo de Deus fazendo ciladas. Eles fazem ciladas. Você sabe, meu irmão e minha irmã amada, o que é uma pessoa ocupar um púlpito de igreja? Terninho, gravatinha, bíbliazinha, usando o nome de pastor, título de bispo, né? E começar a ensinar as pessoas ensino de demônios? Isto é uma cilada violenta, meu irmão. Alguém me contou hoje, acho que foi meu sogro que me contou isso, do ratinho. Foi o senhor que contou, senhor Armando? Ele disse, olha, onde no ratinho, mostrou lá um pastor, entre aspas, né? Enganando as pessoas, quem pode dar 10 mil e não sei o quê, e lá se vai a confusão, e eu vou orar, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E tinha pessoas que levantavam a mão prometendo dar 10 mil, mas não traga em cheque não, traga dinheiro vivo, não sei o quê, e aquela confusão. Irmãos, isso é uma cilada violenta. Você sabe o que é uma pessoa se fingir de crente, entrar dentro de uma igreja, Bíblia debaixo do braço, se faz de crente, começa a sentar do teu lado, faz amizade com você, e lá para as tantas, ela começa sutilmente a induzir você a abandonar as fileiras da igreja. Começa a buzinar no teu ouvido coisa, começa a ficar contra o pastor, começa a semear contenda na tua casa. Isto é uma cilada diabólica. Você sabe o que é uma moça crente cair nas lábias de um rapaz que se diz irmão, mas não é? Alguém que se dizendo irmão foi impuro. A moça chegou em Fortaleza, no meu gabinete com a mãe, mocinha de 16 para 17 anos. Eu não vou dizer a igreja que elas frequentavam. E a mocinha com 16 anos para 17, e a barriga já... E chorava ela, chorava a mãe, eu, calma, me explique, eu vou ajudar você, pastor me ajude, calma, eu só não posso assumir a paternidade da criança, mas o resto eu posso fazer, isso aí não dá para fazer, mas o resto a gente ajuda no que for possível. É, porque tem gente que bobear quer que assuma, né? Mas não diga que é seu, não posso dizer que é meu. Bom, aí... E eu disse assim, o que aconteceu, minha irmã? Esse pastor foi o namorado dela. Digo, o namorado dela, sério. Nós somos crentes, tal, e ela começou a namorar um rapaz. Digo, rapaz incrédulo, né? Ela disse, não. O rapaz estava dentro da igreja. Como assim? Olha, pastor, um rapaz que estava dentro da igreja, e esse rapaz jejuava muito, esse rapaz, toda vigília ele participava, e sexta-feira ele subia os montes. Olha, uma pessoa muito consagrada a Deus, muito consagrada, começou a namorar minha filha. Olha aí a desgraça, pastor. Eu digo, mas minha filha, como é que isso aconteceu? Você não sabia, na tua igreja não ensina que não pode praticar sexo antes do casamento? Sabia, pastor, como é que você praticou? Não, pastor, ele começou a me seduzir. Ele começou a fazer minha cabeça, eu comecei a me apaixonar por ele. E um dia ele disse, olha, você tem que provar que você me ama. Mas como é que você quer que eu prove? Você se entregando para mim. Irmã, olha, moças dessa igreja, se você namorar um rapaz, um dia o rapaz disser isso, bom, eu não vou dizer que você plante a mão na cara dele, que pode ser que ele fique com raiva e plante na tua também, né?
Mas olha, fuja dele a 300 por hora, meu irmão. Isso é um vagabundo. Isso é um filho do diabo. E ela disse que resistiu, já estavam noivos, já comprando tudo para casar. Olha o que o cafajeste fez. O pastor marcou o casamento. Quando faltava um mês, a mocinha dizendo, ele chegou para mim e disse, olha, sabe de uma coisa, você não me ama, eu vou embora, vou viajar, vou para outra cidade, não quero mais saber de casamento. A moça endoidou. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Ai, meu Deus, está tudo pronto, falta um mês. Então prove que você me ama. Quer dizer, botar um revólver 38 na cabeça da moça, né? Aí a moça, bom, se é para salvar o casamento, eu provo. Aí depois que fez o que quis, engravidou a moça, o vagabundo se mandou e até hoje não se tem notícia dele. O que é isso? Uma cilada do diabo. Dentro da igreja. Se fosse uma moça que estivesse revestida do poder de Deus, de toda a armadura de Deus, com conhecimento profundo da palavra, com prática da palavra, não caía numa cilada desta. Só em ver o comportamento de um cafajeste desse, ela dizia, esse sujeito é filho do diabo, não serve para ficar comigo. E dava-lhe um pontapé no bumbum. Né? Mas dava mesmo, dizia, sai fora, rapaz. Arreta, Satanás. Adrereto, Satana. Exatamente, fazia exatamente isto, meu irmão. Mas quando a pessoa não está revestida de toda a armadura de Deus, cai nessa cilada do diabo. Então, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, a verdade é que você tem que ter um tipo de conhecimento que quando esses espíritos que não procedem de Deus vierem com toda investida contra a tua vida, você vai poder se defender das ciladas dele. Você vai poder se defender. E eu quero dizer para você uma coisa. Esta igreja aqui, o ministério da Igreja Evangélica Cristo é Vida, ensina você a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Esta igreja ensina você a se revestir de toda a armadura de Deus para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Agora veja bem o que eu falei. Essa igreja ensina você. Ela ensina, mas quem tem que se revestir é você. Ela diz como é que se reveste, ela diz como é que é toda a armadura. Agora cabe a você pegar toda a armadura e se revestir dela. Como é que é isso, pastor? Eu vou terminar a mensagem com esta palavra, Tiago capítulo 1, versículo 22. A igreja ensina e você se reveste. Como é que eu me revisto, pastor? Olha só a palavra, Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando é que uma pessoa se reveste? Ela é ensinada e ela se reveste. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a si mesmo. Toda pessoa que ouve a palavra e pratica a palavra, e começa a colocar em prática no duro, ela está se revestindo de toda a armadura de Deus. E ela vai estar firme contra todas as ciladas do diabo. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da igreja nessa noite. Em nome de Jesus. A glória de Deus. Oh, aleluia.